8 sinais que só quem despertou espiritualmente consegue entender. Você já sentiu que algo dentro de você mudou, mas não sabe dizer exatamente o quê? Como se uma parte antiga tivesse se dissolvido em silêncio e uma nova consciência começasse a observar o mundo com outros olhos. Olhos que veem além das formas, além das palavras, além do tempo. Talvez você tenha notado que as coisas que antes te preenchiam agora parecem vazias, ou que certas pessoas se afastaram sem motivo, enquanto outras surgiram como se tivessem sido enviadas por algo maior. É nesse ponto que muitos se confundem. Acham que estão perdendo o controle, quando na verdade estão lembrando quem realmente são. O despertar espiritual não é um acontecimento místico distante. É um chamado silencioso que surge no meio do caos, quando a alma começa a sussurrar. Existe mais. Mais do que os papéis que você cumpre. Mais do que as histórias que te contaram. Mais do que o medo que te fez acreditar que era apenas um corpo em busca de segurança. Há um instante em que a consciência atravessa o véu, e o que antes era apenas rotina, torna-se símbolo. As coincidências se transformam em mensagens. Os encontros ganham propósito. E a solidão deixa de ser ausência para se tornar presença. Mas esse processo não é leve. Antes de florescer, a alma precisa desaprender. Precisa desmoronar as certezas para reconstruir-se em verdade. É por isso que tantos confundem o despertar com perda, e não percebem que, na verdade, é a vida reorganizando-se para que você viva de dentro para fora. Há sinais que anunciam esse renascimento, sinais sutis, quase imperceptíveis, que apenas quem já sentiu o toque invisível da consciência consegue compreender. Eles não vêm com explicações, mas com sensações, um frio na alma, uma expansão no peito, uma clareza que não se pode traduzir em palavras. E é sobre esses sinais que vamos falar agora. 8 manifestações silenciosas que revelam quando a alma desperta de verdade. Alguns você já pode ter sentido. Outros ainda estão se aproximando, esperando o momento certo para te encontrar. Mas o verdadeiro sinal, aquele que muda tudo, aparece quando você menos espera. E é exatamente aí que o despertar começa. Há um momento no caminho espiritual em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser uma presença que te envolve por inteiro. No começo, é desconfortável, parece vazio, parece solidão. Você tenta preencher esse espaço com vozes, ruídos, distrações. Liga a música, mexe no celular, busca conversas que não te dizem nada. Mas algo dentro de você começa a se cansar de tanto barulho. Surge um cansaço que não é físico, é existencial. Uma fadiga da mente que não suporta mais o excesso de ruído. É quando o silêncio, aquele mesmo que você evitava, começa a te chamar de volta. No início, você ainda tenta fugir. O silêncio parece grande demais, profundo demais, quase ameaçador. Ele te coloca frente a frente com o que você passou anos evitando, você mesmo. E é aí que a primeira verdade do despertar se revela. O silêncio não é vazio, ele está cheio de tudo o que você não quis escutar. É nele que moram as respostas que você buscava nos outros, nas certezas, nos ruídos do mundo. O silêncio não te pede nada, apenas te espera. Ele não julga, não cobra, não exige explicações. Ele apenas observa com a paciência de quem sabe que mais cedo ou mais tarde, todos voltam para ele. À medida que você se entrega, começa a notar que o silêncio não é um espaço morto. Ele é vivo, pulsante, cheio de energia. É como se uma nova dimensão se abrisse dentro de você. Uma dimensão que sempre esteve ali, mas que a pressa e a distração encobriam. A mente tenta compreender o que acontece, mas o que se manifesta não é para ser compreendido, é para ser sentido. É uma lembrança antiga, uma recordação de algo que sempre soube, mas havia esquecido. E é nesse instante que a alma desperta. O silêncio se torna espelho, e no reflexo, você não vê o que o mundo construiu em você, vê o que sempre foi, mesmo antes de ter um nome. O silêncio é o território da verdade.
Ele mostra sem palavras aquilo que a mente nunca conseguiria explicar. Nele, a dor se revela como mestra, o medo como ilusão e a presença como casa. Você percebe que tudo o que realmente precisava já estava ali, dentro, esperando por sua escuta. Esse silêncio também cura. Ele dissolve pouco a pouco o peso das memórias, os pensamentos repetidos, as emoções que pareciam te aprisionar. No espaço entre um suspiro e outro, você começa a sentir a leveza de simplesmente existir. A paz não vem de fora, vem do cessar da resistência. E quando você para de lutar contra o silêncio, algo sagrado acontece. Ele te responde, não com palavras, mas com uma vibração que toca o coração. É como se o próprio universo respirasse junto com você. E é nesse ponto que você entende. O silêncio não é ausência, é presença total. Ele não te isola, te conecta. Ele não te afasta do mundo, te devolve a vida com mais clareza, mais sensibilidade, mais verdade. O silêncio se torna a ponte entre o humano e o divino. É ali que a alma fala em sua linguagem secreta, aquela que só o coração desperto consegue compreender. Mas quando você começa a ouvir, algo mais profundo acontece. A sensibilidade se expande. Cada emoção, cada vibração, cada olhar do mundo passa a ser sentido em camadas mais sutis. O silêncio abre o portal para um novo estado de percepção, onde sentir se torna a forma mais pura de compreender. E é sobre essa sensibilidade, essa porta invisível que se abre quando a alma desperta, que vamos falar agora. Há um instante no despertar em que sentir se torna inevitável. Tudo ganha intensidade, como se o volume da vida tivesse sido ampliado. As cores parecem mais vivas, as emoções mais profundas, os encontros mais reveladores. O que antes passava despercebido agora toca a alma de um modo quase avassalador. É como se a pele espiritual ficasse mais fina, mais permeável, e qualquer gesto, palavra ou energia pudesse atravessar. Essa sensibilidade, que muitos interpretam como fragilidade, é, na verdade, o segundo grande sinal de um despertar genuíno. A mente humana foi treinada para filtrar, para se proteger, para manter distância do que sente. Desde cedo, aprendemos a conter o choro, a esconder a dor, a disfarçar o medo. Mas quando a alma desperta, as barreiras se rompem. O que era reprimido começa a emergir. Emoções esquecidas voltam à superfície como ondas antigas pedindo para ser vistas, reconhecidas e libertas. E no meio desse mar de sensações, surge a confusão, porque o coração desperto sente tudo, até o que não lhe pertence. Você começa a perceber vibrações sutis nos lugares, nos olhares, nas intenções. Sente a energia das pessoas antes mesmo que elas falem. Às vezes isso te encanta, em outras, te sobrecarrega. Há dias em que o amor do mundo parece transbordar dentro de você e outros em que a dor coletiva te atravessa sem aviso. É o preço e o presente da consciência expandida. Você não está mais anestesiado. Você sente, e sentir é a forma mais pura de estar vivo. Mas o despertar exige aprendizado. A sensibilidade não vem para te ferir, vem para te refinar. Ela te ensina a discernir o que é teu e o que é do outro, a compreender que o sentir profundo não é um fardo, é um instrumento. É através dele que a alma se comunica com o invisível, que o corpo se torna bússola e que o coração se transforma em templo. Aos poucos, você entende que não é preciso se proteger do mundo, e sim, aprender a estar inteiro nele, sem se perder. A sensibilidade é a linguagem da alma, mas também o portal da expansão. É ela que te mostra que tudo está interligado, que a dor do outro é o reflexo da sua própria sombra, e que o amor que você oferece é o mesmo que retorna multiplicado. Quando você sente com presença, não absorve, transforma. A energia que entra através do coração desperto se converte em luz, e essa luz se espalha de formas que a mente jamais entenderia. Há, no entanto, um ponto de virada nesse caminho. Quando a sensibilidade se torna constante, algo dentro de você começa a mudar de forma mais profunda.
As máscaras emocionais caem, os papéis perdem sentido, e a antiga identidade, que se sustentava no controle e na resistência, começa a se dissolver. Esse é o momento em que o eu que você acreditava ser começa a se desfazer. E é aqui que o despertar deixa de ser bonito para se tornar verdadeiro. O que vem depois é o colapso da velha forma, a desconstrução necessária para que o novo possa nascer. E é sobre esse ponto, o desmoronar do que você pensava ser, que vamos falar agora. Há uma fase do despertar em que tudo aquilo que você acreditava ser começa a ruir. Não de uma vez, mas em pequenas fissuras que se abrem silenciosamente nas estruturas do ego. Você tenta se segurar, tenta manter a imagem, as certezas, os papéis que desempenhava, mas algo mais forte dentro de você começa a desatar cada nó. É o colapso da identidade antiga, o momento em que a alma retira as máscaras que a protegiam da própria verdade. No início, isso assusta. Você sente que está perdendo o chão, que as coisas que davam segurança já não têm o mesmo sentido. As conversas parecem superficiais, os objetivos perdem o brilho, e até a própria voz interior parece mudar de tom. Tudo o que era familiar começa a parecer distante. E é natural tentar resistir. O ego luta para sobreviver, porque é feito de controle, de histórias e de definições. Ele teme o vazio, mas é justamente nesse vazio que o verdadeiro eu começa a respirar. O despertar espiritual é, em essência, um processo de desaprendizado. É uma morte simbólica, não do corpo, mas das identidades que a alma vestiu para se adaptar ao mundo. Quando essas identidades caem, o que sobra não é um novo personagem, mas um espaço de pura consciência, onde a vida pode se mover livremente, sem rótulos, sem defesas, sem necessidade de provar nada. Esse colapso é também um ato de amor. A alma, cansada de carregar o peso das ilusões, começa a se libertar. E embora a mente enxergue perda, o coração sabe que é renascimento. Cada dor que surge é uma porta. Cada desilusão, um convite para olhar mais fundo. Aquilo que parecia o fim é, na verdade, o início do retorno ao essencial. Durante esse processo, há confusão, há medo, há um sentimento de vazio que muitos confundem com depressão espiritual. Mas o vazio não é ausência, é espaço fértil. É o intervalo entre o que morre e o que ainda vai nascer. Se você resistir, sofre. Se confiar, renasce. A alma não destrói por crueldade. Ela apenas remove o que impede a verdade de florescer. Você começa a perceber que não precisa mais se definir. As antigas verdades se tornam pequenas demais. E o silêncio interior cresce até preencher tudo. A clareza vem devagar, como o amanhecer depois de uma longa noite. E nesse amanhecer, há um reconhecimento. Nada foi perdido. Tudo foi transformado. O que caiu não era você, era apenas a casca. O que permanece é o que sempre foi. A presença que observa, o ser que sente, o amor que permanece mesmo quando tudo se desfaz. Esse colapso é o ponto de inflexão do despertar. É quando a alma se despede da velha narrativa e começa a viver em fluxo, sem precisar entender, apenas ser. E é nesse novo estado que surge uma percepção misteriosa. O tempo, que antes te aprisionava, começa a se dissolver. A vida deixa de correr e passa a acontecer. O passado se torna memória leve, o futuro deixa de pesar e o agora se expande. E é sobre essa dissolução, o instante em que o tempo perde sua rigidez e a consciência descobre a eternidade, que vamos falar agora. Há um ponto no despertar em que o tempo começa a se curvar diante da consciência. O relógio continua girando, os dias seguem, o corpo envelhece, mas dentro de você algo se torna intocável. O tempo perde o peso, a pressa se dissolve. O que antes era dividido em passado, presente e futuro, começa a se misturar num único instante que parece conter tudo. É uma sensação sutil. O agora se expande. Ele deixa de ser um ponto entre dois momentos
e passa a ser o próprio espaço onde a vida acontece. Antes você vivia tentando alcançar algo, um sonho, uma meta, uma resposta. Havia sempre uma distância entre onde estava e onde queria chegar. Mas quando a consciência desperta, essa distância desaparece. Você começa a perceber que não há caminho, apenas o caminhar. Que o tempo não é uma linha reta, mas um campo vivo, que se move junto com o seu estado de presença. E quanto mais presente você está, mais o tempo se transforma. Essa mudança não acontece na mente. A mente continua medindo, contando, se apressando. Mas algo mais profundo observa. Essa parte de você, silenciosa e antiga, percebe que o que chama de tempo é apenas um reflexo da percepção. Quando está em paz, o tempo se dilata. Quando está ansioso, ele se contrai. Quando está desperto, ele desaparece. E nesse desaparecimento, nasce uma liberdade que não pode ser explicada, apenas sentida. De repente, o passado não te prende mais. As memórias continuam existindo, mas já não te definem. Você as observa como se fossem histórias contadas à beira do fogo, belas, dolorosas, mas não suas. Elas pertencem a quem você foi, não a quem é agora. E o futuro, antes uma fonte de medo ou expectativa, perde o poder. Você entende que ele nunca chega, porque tudo o que existe está sempre se revelando neste instante. Esse é um dos sinais mais sutis do despertar. A consciência do eterno. É quando você começa a viver fora do tempo, mesmo enquanto o tempo continua passando. É como assistir ao pôr do sol sabendo que ele acontece dentro de você. O agora se torna vasto, infinito, e nele cabem todos os tempos. O que já foi, o que é e o que ainda virá. É nesse espaço que a alma respira sem pressa, sem medo, sem necessidade de controlar o fluxo. E há algo mais que nasce desse estado: a compaixão. Quando você percebe que o tempo é ilusão, entende que ninguém está atrasado. Tudo acontece na hora certa. Cada encontro, cada separação, cada lição chega exatamente quando deve. Não há erro no ritmo da vida. Há apenas o aprendizado de confiar. Essa confiança é o que te ancora na presença. E quanto mais você se ancora, mais percebe que o tempo não é inimigo, mas mestre. Ele te ensina a valorizar o instante, a ouvir o ritmo do coração, a caminhar sem correr. O tempo, então, deixa de ser linha e se torna círculo. Cada fim é um retorno, e cada retorno é uma nova forma de ver o mesmo. Mas quando o tempo se dissolve, outra percepção começa a surgir. As pessoas, os encontros, as experiências, tudo parece carregado de significado. Como se o universo tivesse encontrado uma maneira de se comunicar através dos espelhos da vida. Nada é acaso, nada é coincidência. Tudo fala, tudo reflete. E é nesse ponto que você descobre o próximo sinal do despertar. O espelho invisível das conexões. Há um momento no despertar em que as pessoas deixam de ser apenas pessoas. E os encontros deixam de ser apenas encontros. Tudo passa a carregar um significado que vai além da superfície. As relações se tornam espelhos. E cada olhar, cada palavra, cada gesto parece refletir algo dentro de você. É como se o universo tivesse encontrado uma forma delicada e precisa de te mostrar quem você realmente é, usando o outro como reflexo. Esse é um dos sinais mais profundos do despertar. Perceber que as conexões humanas são portais espirituais. No início, isso pode confundir. Você sente uma intensidade estranha nas relações, tanto nas harmoniosas quanto nas dolorosas. Pessoas que parecem te desafiar surgem de repente, e outras que um dia foram fundamentais começam a se afastar. O movimento não é aleatório, é uma dança cósmica. Cada alma que cruza o seu caminho traz uma mensagem, mesmo que ela venha disfarçada de conflito, de amor, de dor ou de despedida. O outro se torna um espelho daquilo que você precisa enxergar em si. A mente tende a ver o espelho como algo externo,
Mas a alma desperta percebe que tudo o que toca desperta uma parte adormecida dentro de si. Quando alguém desperta raiva, mostra onde ainda há feridas não curadas. Quando desperta amor, revela onde a alma reconhece a própria luz. Quando desperta dor, aponta o que ainda precisa ser libertado. Nada acontece por acaso, e cada encontro carrega uma oportunidade sagrada de autoconhecimento. Com o tempo, você começa a agradecer até os encontros difíceis. Percebe que as relações não vêm para te completar, mas para te revelar. O espelho humano não mostra apenas beleza, mostra também as sombras que você tentou esconder. É nesse reflexo que nasce a verdadeira cura. Não a cura de eliminar o outro, mas de se reconhecer através dele. As conexões espirituais também se tornam mais sutis. Às vezes, basta um olhar para sentir que já conhece alguém de outras existências. Outras vezes, basta uma conversa para sentir que há algo invisível guiando aquele encontro. As almas se reconhecem antes que as palavras possam explicar. E é nessa vibração silenciosa que a vida te mostra o quanto tudo é interligado. Mas esse espelho invisível também testa o coração desperto. Ele te ensina a amar sem possuir, a deixar ir sem romper, a permanecer inteiro, mesmo quando algo se despede. Porque o verdadeiro vínculo não se mede pela presença física, mas pela frequência que permanece mesmo quando o corpo se ausenta. Amar se torna um ato de liberdade e não de dependência. Perceber o espelho nas relações é um marco no caminho do despertar. É o ponto em que o eu e o outro deixam de existir como opostos, e a separação se dissolve. O mundo externo deixa de ser cenário e passa a ser reflexo. Tudo o que chega, chega para ensinar. Tudo o que vai, vai porque já ensinou. E quando você compreende isso, a dor dos ciclos começa a perder força. E o amor se torna algo muito maior do que sentimento. Torna-se estado de ser. E quando você começa a ver a vida como esse espelho sagrado, algo mais profundo acontece. O universo passa a te responder com sinais, símbolos, coincidências que não são coincidências. É como se o próprio cosmos passasse a conversar com você, revelando o que está escondido nas entrelinhas da realidade. É a linguagem secreta do universo, e é sobre ela que vamos falar agora. Há um instante em que o universo deixa de ser apenas cenário e passa a ser um interlocutor silencioso. Você começa a notar que a realidade fala, não por meio de palavras, mas de sinais. Um número que se repete, uma música que toca no momento exato, uma frase aleatória que parece responder o que você estava pensando. Essas sincronicidades não são coincidências, são mensagens. São a forma como a consciência maior sussurra ao ouvido de quem aprendeu a escutar. Quando a alma desperta, a linguagem do universo se torna compreensível e tudo ganha um significado novo. No início, isso parece magia. Cada acontecimento cotidiano parece carregado de mistério. Você pensa em alguém e essa pessoa te escreve. Sonha com algo e aquilo se manifesta dias depois. O racional tenta explicar, mas quanto mais tenta, mais sente que há algo além da lógica operando no invisível. O universo não grita, ele se insinua. É preciso sensibilidade para ouvir a voz por trás dos acasos. E essa sensibilidade nasce da presença, da entrega, do olhar que não busca entender, mas perceber. Esses sinais se intensificam à medida que a consciência se alinha à vibração do propósito. O universo é como um espelho vibracional. Ele reflete a frequência que você emite. Quando o coração se abre e a mente silencia, a realidade se torna responsiva, maleável, quase poética. Tudo se organiza para conduzir você ao próximo passo da jornada. Mesmo que esse passo ainda pareça incerto, o universo não trabalha com lógica linear, trabalha com ressonância. Ele fala na língua das energias, não das palavras. Perceber essa linguagem é um ato de humildade, é admitir que existe uma inteligência maior sustentando cada detalhe da existência. E quanto mais você confia nela, mais ela se revela. O controle perde importância, e o mistério começa a guiar seus movimentos.
Você deixa de forçar e passa a fluir. Deixa de insistir e começa a escutar. A vida passa a te conduzir como uma corrente de rio, leva quem se entrega à sua direção. Mas compreender a linguagem do universo não significa decifrar todos os seus códigos. Significa aprender a dançar com eles. Às vezes um sinal é um convite, outras um aviso. Às vezes é apenas uma lembrança de que você está sendo visto. O segredo está em não buscar o significado imediato, e sim sentir a vibração que o sinal carrega. A alma entende o que a mente não alcança. E há algo ainda mais belo nesse processo. Quanto mais você reconhece os sinais, mais eles se multiplicam. É como se o universo, percebendo que você finalmente está ouvindo, começasse a falar mais alto. O caminho se ilumina, não porque se torna fácil, mas porque você deixa de caminhar sozinho. A sensação de sincronia se torna constante, como se tudo estivesse sendo cuidadosamente orquestrado. A linguagem secreta do universo é, no fundo, o eco do seu próprio despertar. Ela não vem de fora, vem do reflexo da sua consciência expandida, interagindo com o todo. É o divino dentro de você, conversando com o divino que move tudo o que existe. E quando essa comunicação se torna natural, algo muito profundo acontece. O medo começa a perder poder. O desconhecido deixa de assustar, porque você percebe que a vida nunca foi contra você. Ela sempre foi por você. E é nesse ponto que surge o próximo sinal. Quando a confiança no fluxo é maior que o medo do futuro, e a alma aprende a repousar no invisível. É o instante em que o medo começa a se dissolver, e o amor, silenciosamente, assume o lugar do controle. É sobre essa dissolução, o esvaziamento que revela a fé, que vamos falar agora. Há um momento em que o medo começa a se desfazer como neblina diante do sol. Não é que ele desapareça de repente, ele apenas perde a força. Aquilo que antes te paralisava, que te fazia querer controlar tudo, começa a parecer pequeno diante da vastidão do que você sente dentro de si. O medo é um eco antigo, uma memória da alma que acreditava estar sozinha, mas quando a consciência desperta, ela percebe que nunca esteve separada. E o que era medo se transforma em reverência, em respeito pela grandeza do mistério. Durante grande parte da vida, você foi treinado para temer o desconhecido. A mente foi moldada para buscar segurança, certezas, garantias. Mas o despertar espiritual é o oposto disso. Ele te convida a caminhar de olhos fechados pela estrada do invisível, confiando que cada passo será sustentado no momento em que for dado. Essa entrega é assustadora para o ego, mas libertadora para a alma. É quando você percebe que não precisa mais saber o próximo passo, porque a vida já sabe. O medo é um mecanismo da mente tentando proteger o corpo. Ele não é inimigo, é apenas um guardião cansado que aprendeu a lutar por sobrevivência. Mas à medida que a consciência se expande, o corpo e a alma deixam de lutar um contra o outro. Você aprende a acolher o medo, a escutá-lo, a agradecer por ele. E é justamente essa aceitação que o desarma. O que é olhado com amor não pode te ferir. O medo não é vencido pela força, mas pela presença. A dissolução do medo acontece quando a fé deixa de ser conceito e se torna vibração. Fé não é acreditar que tudo dará certo. É saber que mesmo quando não dá, há um propósito. É sentir que há uma inteligência amorosa conduzindo cada queda, cada pausa, cada vazio. Quando o coração desperta, ele entende que o sofrimento não é castigo, é ferramenta de expansão. E essa compreensão muda tudo. A vida deixa de ser ameaça e passa a ser mestra. Você começa a perceber que o medo sempre foi uma distorção do amor. Ele é o amor tentando se proteger. Quando há lembrança da unidade, o medo perde função. Porque quem se sabe parte do todo não teme o movimento da vida, apenas o observa. O controle, que antes parecia indispensável, se dissolve aos poucos. E quanto mais você solta, mais o universo mostra que sempre esteve sustentando tudo. A entrega se torna natural, quase doce. Mas o fim do medo não é a ausência de desafios,
O despertar não é uma fuga da dor, é a transmutação dela. Você ainda sente, ainda vive as mesmas oscilações humanas, mas algo em você permanece inabalável. É a consciência que observa. Ela sabe que nada realmente pode te destruir, porque o que é verdadeiro em você é eterno. A morte perde o sentido, o tempo perde o poder, o amanhã deixa de ser ameaça. O medo se converte em confiança, e a confiança se transforma em paz. E quando essa paz começa a florescer, surge o impulso de compartilhar. A alma que despertou não quer apenas se libertar, ela quer servir. Surge um chamado silencioso para curar, ensinar, inspirar, não por obrigação, mas porque a luz, quando desperta, não consegue mais se esconder. É o nascimento do amor em ação. É sobre esse chamado, esse impulso de servir ao que é maior do que o próprio eu, que vamos falar agora. Há um instante no despertar em que o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna movimento. Um impulso natural, que nasce sem esforço, como um rio que encontra o mar. A alma desperta começa a sentir um chamado profundo, uma vontade de contribuir, de curar, de servir. Não se trata de missão no sentido mundano, de metas ou reconhecimentos. É algo silencioso, interno, quase invisível, uma força suave que conduz o ser a se tornar canal. E esse é um dos sinais mais puros do despertar espiritual, o chamado do serviço. Antes, talvez você acreditasse que servir significava se sacrificar, abrir mão de si. Mas com a consciência desperta, descobre que servir é expressão de plenitude. É quando o amor transborda a ponto de não caber mais dentro. Você não faz para ser visto, faz porque sente que não pode mais ignorar o que te atravessa. O serviço nasce da compaixão verdadeira, aquela que não tem pena, mas sim reconhecimento. Você vê a dor do outro e sabe que já passou por ela, e é justamente esse reconhecimento que desperta em você a vontade de ajudar. O chamado não precisa vir com títulos espirituais, rituais ou grandes feitos. Ele pode se manifestar nas pequenas coisas, um olhar que acolhe, um gesto de escuta, um silêncio que não julga. Cada ato de presença se torna sagrado. Cada palavra dita com intenção pura se transforma em instrumento de cura. O serviço é o modo como a alma expressa o divino no cotidiano. Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a vibração que você emite ao tocá-lo. No início, essa entrega pode parecer confusa. Você pode sentir que perdeu o rumo porque o propósito que surge não vem da mente, vem da alma. Ele não se explica, apenas se sente. De repente, você se vê atraído por caminhos que nunca imaginou trilhar. Começa a se interessar por temas, pessoas ou causas que ressoam com a nova frequência que habita em você. Tudo o que é falso perde sentido, e o que é verdadeiro te chama com força serena, quase irresistível. Esse chamado é o retorno à unidade. É o momento em que o eu e o outro deixam de ser separados, e o servir passa a ser extensão natural do existir. Quando a alma desperta, ela entende que o bem que oferece ao mundo é o mesmo que oferece a si mesma. A energia que doa retorna multiplicada, não como recompensa, mas como continuidade. É um ciclo de amor que se retroalimenta, dissolvendo o ego e fortalecendo a luz. E aos poucos, o serviço deixa de ser escolha e se torna respiração. A cada ato de bondade, a cada palavra gentil, a alma se recorda de quem é. É como se o universo, através de suas mãos e da sua voz, realizasse o que precisa ser feito. Não há cansaço nesse movimento, porque ele não vem do esforço, vem do fluxo. Quando você age alinhado ao coração, o cansaço se transforma em expansão, e o dar se torna a forma mais natural de receber. E então algo mais profundo começa a acontecer. Quanto mais você serve, mais sente que há algo invisível te guiando. Presenças sutis, intuições precisas, coincidências que se tornam trilhas. O chamado do serviço abre a percepção para dimensões além do físico, o campo onde o visível e o invisível se encontram em harmonia.
E é sobre essa reconexão sutil, esse reencontro com o invisível que te observa e te guia, que vamos falar agora. Há uma fase do despertar em que a realidade visível começa a se tornar apenas uma das camadas da existência. O mundo físico continua o mesmo, mas algo dentro de você começa a perceber o que os olhos não veem. É uma sensação delicada, às vezes assustadora, de que há presenças sutis acompanhando o seu caminho, forças silenciosas, amorosas, que te observam, protegem e guiam. Esse é o reencontro com o invisível, o momento em que a alma desperta reconhece que nunca caminhou sozinha. Tudo começa de forma sutil. Um arrepio no ar, uma intuição que chega antes do pensamento, uma sensação de familiaridade em lugares desconhecidos. Aos poucos você percebe que está sendo conduzido por algo maior, uma inteligência que não pode ser nomeada, mas que se faz sentir. E quanto mais você confia nesse sentir, mais clara se torna a comunicação. Sonhos, símbolos, sincronicidades, vibrações no corpo. Tudo começa a falar uma linguagem antiga, que não se traduz em palavras, mas em presença. A mente tenta entender, busca explicações, quer provar. Mas o invisível não se prova, se vivencia. Ele não vem para te convencer, vem para te lembrar. A alma, ao despertar, recupera a sensibilidade perdida entre as distrações do mundo. Você começa a reconhecer que há guias, energias e consciências trabalhando silenciosamente ao seu redor. Chamam de anjos, mestres, ancestrais, campo quântico. Os nomes variam, mas a essência é a mesma. São manifestações do amor universal em diferentes formas de expressão. E então surge uma profunda humildade. Você percebe que a vida não depende apenas das suas escolhas, que há uma sabedoria cósmica sustentando tudo. O reencontro com o invisível te ensina a ouvir com o coração, a seguir o fluxo das intuições, a respeitar o mistério. Há dias em que você sente essas presenças mais próximas, como se alguém sussurrasse dentro do silêncio. Não há medo nesse contato. Há um conforto indescritível, uma lembrança de casa. É nessa etapa que a fé deixa de ser crença e se torna experiência direta. Você deixa de acreditar em algo maior e passa a viver esse algo. O véu entre o mundo material e o espiritual se torna fino, quase translúcido. Você sente o toque do divino nos gestos simples, na luz do amanhecer, no vento que te alcança em meio a uma dúvida, na frase que chega de alguém no instante exato. Tudo o que é vivo começa a parecer vivo de verdade, como se o universo inteiro respirasse junto com você. Mas o reencontro com o invisível também pede discernimento. É fácil se perder na busca por respostas sobrenaturais e esquecer que o sagrado está em tudo, até no mais comum. O despertar verdadeiro é aquele que une os mundos. O invisível inspira, mas o visível manifesta. É através das suas ações diárias, dos seus pensamentos e da sua vibração que essas forças se expressam. A espiritualidade deixa de ser refúgio e se torna integração. Você não escapa do mundo, você o ilumina. E quando essa integração se completa, quando você já não separa o humano do divino, a alma alcança o ponto mais silencioso da jornada. O retorno à casa interior, o lugar de onde tudo começou e para onde tudo volta. É o ponto de descanso da consciência, onde o despertar se transforma em paz. É sobre esse retorno, essa conclusão que une todos os sinais em um só, que vamos falar agora. Há um momento em que toda busca cessa. Não porque as respostas foram encontradas, mas porque algo em você compreende, de forma serena e silenciosa, que já não há nada a ser procurado. É o retorno à casa interior. O ponto onde o despertar se torna descanso, depois de atravessar o silêncio, a sensibilidade, a desconstrução, o tempo dissolvido, os espelhos, os sinais, a entrega e o invisível. A alma finalmente reconhece o que sempre foi: presença. Esse retorno não é um acontecimento súbito, é um desabrochar.
É como uma flor que se abre depois de longas estações de espera. Você percebe que todo o caminho espiritual não te levou para um lugar distante, mas para dentro. A casa não é um espaço físico nem um estado de perfeição. É um reconhecimento. É o instante em que o eu sou se torna suficiente. Tudo o que antes parecia fragmentado começa a se alinhar, e o coração, antes inquieto, repousa em silêncio. No retorno à casa interior, a alma deixa de precisar provar sua luz. Ela não busca mais entender o que é ser espiritual, porque descobre que espiritual é simplesmente ser. A mente, que antes queria controlar o processo, aprende a se curvar diante do mistério. O despertar não é uma conquista, é um lembrete. Sempre estivemos despertos, apenas esquecidos. E agora, ao lembrar, tudo se torna mais simples. As dores do passado, que pareciam feridas, se transformam em portais de sabedoria. O medo, em mestre. O amor, em linguagem. Você começa a ver beleza onde antes havia pressa, a reconhecer perfeição até nas pausas, a agradecer pelas quedas, porque elas te ensinaram a voar por dentro. O retorno à casa é a percepção de que a vida nunca foi inimiga, foi sempre guia. O universo nunca te testou, apenas te convidou a lembrar. A paz que nasce daí não é euforia, é profundidade. É um silêncio luminoso que acompanha cada respiração. Você continua vivendo, trabalhando, sentindo, mas agora há uma leveza que nada pode tirar. A alma desperta não precisa se afastar do mundo. Ela se torna o mundo em sua forma mais pura. Tudo é extensão do ser. Cada pessoa, cada som, cada instante. Não há separação entre o sagrado e o cotidiano, entre a terra e o céu, entre o eu e o todo. E então, o círculo se fecha. O despertar, que parecia caminho, revela-se espelho. Nada estava fora. Tudo o que você buscava já te habitava. O silêncio que abriu essa jornada é o mesmo que a encerra, mas agora ele não é mais ausência, é presença plena. O que antes era pergunta se torna respiração. O que antes era busca se transforma em gratidão. A alma desperta não precisa mais ser algo. Ela apenas é. E é nesse ser que repousa o verdadeiro despertar. O momento em que a luz não precisa mais brilhar para ser vista, porque ela já habita tudo o que existe. Quando o despertar chega ao fim, não há fogos, nem anjos descendo dos céus, nem uma sensação grandiosa de vitória. Há apenas quietude. Uma quietude tão profunda que tudo parece sagrado. O vento que toca o rosto, a respiração que entra e sai, o som distante da vida continuando lá fora. A alma desperta não precisa mais compreender, porque a compreensão deixa de ser necessária. Ela apenas é. E nesse ser, encontra a liberdade que sempre buscou. Durante toda a jornada, você procurou respostas, tentou entender o sentido de cada dor, o porquê de cada perda, o motivo de cada encontro. Mas agora percebe que nada foi em vão. Cada silêncio foi preparo. Cada queda foi lapidação. Cada ausência foi convite. Tudo o que parecia afastar-te da luz estava, na verdade, conduzindo-te a ela. O despertar não é um processo de se tornar algo novo, mas de remover o que impedia que o brilho original se manifestasse. A alma desperta não precisa mais fugir do escuro, porque entende que o escuro é parte da luz. A dualidade se dissolve, e o bem e o mal, o certo e o errado, o início e o fim deixam de se opor. Tudo passa a coexistir em harmonia, como o dia que abraça a noite sem tentar vencê-la. Há uma sabedoria profunda nisso. Perceber que a luz não vence a escuridão, ela simplesmente a ilumina. E assim, o amor deixa de ser verbo e se torna estado. Ele não é mais algo que você dá ou recebe, mas o campo no qual tudo acontece. Amar agora é existir. Você compreende que o outro nunca foi outro. Era apenas uma extensão da mesma consciência, se olhando através de diferentes formas. É nesse reconhecimento que surge a compaixão verdadeira. Não piedade, mas unidade. É olhar o mundo e ver o divino pulsando até mesmo onde a mente só via caos. Nesse ponto,
O despertar se transforma em devoção silenciosa à vida. A presença se torna oração, e cada gesto cotidiano passa a ter o peso e a leveza de um ritual sagrado. Comer, andar, respirar, observar. Tudo é encontro com o eterno. A alma desperta vive no mesmo mundo, mas já não o enxerga da mesma maneira. Ela percebe que o paraíso nunca esteve em outro plano, mas neste instante, neste corpo, neste sopro, a consciência expandida aprende a dançar com a impermanência. Não há mais resistência ao que muda, porque o que muda também é manifestação da vida. Você entende que cada ciclo que termina é apenas a respiração do universo em movimento. O fim é sempre o início disfarçado. A morte é apenas a forma que a vida encontra de renascer. E o tempo, agora dissolvido, se curva diante da eternidade que habita dentro do seu peito. Tudo volta ao ponto de partida. O silêncio. Mas agora, ele não é vazio, é plenitude. É nele que a alma repousa, grata por tudo o que viveu, por tudo o que perdeu, por tudo o que foi lembrado. Você descobre que nunca houve distância entre você e o divino, apenas o esquecimento temporário da unidade. O despertar, então, se revela como o retorno ao lar. Não um lugar, mas um estado. E é nesse estado que a jornada termina e recomeça ao mesmo tempo. Porque quem desperta não chega ao fim, apenas volta a ver. E ao ver compreende que tudo sempre foi luz disfarçada de sombra, amor disfarçado de dor, Deus disfarçado de você. Esse é o ponto em que a alma finalmente se reconhece. Não como parte do todo, mas como o próprio todo respirando em forma humana. E nesse instante, tudo se torna paz.